Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Continuamos no programa de hoje, a entrevista iniciada na semana passada com o líder empresarial Fernando Bezerra, ex-ministro do Estado, ex-presidente da CNI, ex-senador da República, exemplo de sucesso como empresário e como político. Uma vivência tão rica que impôs esse novo programa, para absorvermos ainda mais do seu ponto de vista sobre os vários temas que estão sendo tratados aqui. Meu caro senador, empresário Fernando Bezerra, alegria de darmos sequência à entrevista iniciada semana passada. E eu queria começar perguntando como foi a sua experiência em ter sido ministro do governo FHC. Primeiro, muito obrigado por mais essa oportunidade. Nelson, foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não esperava o convite do presidente. Foi uma coisa... Eu não me achava preparado para isso. E cheguei até a impor algumas condições, dentre elas, o controle dos fundos constitucionais, que eu entendia que o Ministério da Integração Nacional ele tinha que dar uma contribuição efetiva para o desenvolvimento regional. Nisso, a gente acho que fez um avanço muito grande em relação ao Banco do Nordeste, quando os fundos constitucionais passaram efetivamente ao controle do Ministério, e aí, em vez daquele rebate tradicional, a gente passou a dar um rebate em função da adimplência, o que fez o banco revigorado, eu creio. Mas foi uma experiência rica. O centro principal era a transposição de São Francisco. Esse projeto, hoje em execução, ele tem os contornos principais elaborados na minha passagem pelo Ministério. E a convivência com o Fernando Henrique foi uma coisa muito enriquecedora para mim também. Você depois, no seu segundo mandato como senador, foi também líder do governo Lula. Como é que foi essa experiência no Senado? Olha, foi também algo inesperado. As coisas na minha vida acontecem, né? Lula, bem diferente de Fernando Henrique, né? Mais um animal político como ele também. Uma pessoa brilhante, um dos homens mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Eu, às vezes, brinco, sem querer ofender nem a um nem a outro. Fernando Henrique é um intelectual que escreveu mais de 30 livros. E, às vezes, brincando, eu digo que talvez Lula não tenha lido 3. Mas Lula é um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida. É um animal político por excelência. O grande traço do brilho e da inteligência de Lula foi exatamente dar continuidade ao programa econômico implantado por Fernando Henrique, e foi mais uma oportunidade que apareceu na minha vida. Eu sou realmente uma pessoa de muita sorte de ter tido essa oportunidade de convivência com esses dois homens que efetivamente contribuíram muito para o Brasil. E qual o seu ponto de vista sobre a presidenta Dilma Rousseff? Olha, é extremamente positivo. Eu tive também a oportunidade de vivenciar uma relação com a presidenta. Eu era líder do governo Lula, ela chefe da Casa Civil, uma pessoa que exerce a autoridade de gerente com muita competência, por isso que apelidaram-na de a gerentona, não é? Mas uma pessoa muito sensível, muito inteligente, e eu tenho uma expectativa muito boa da gestão dela para o nosso país. Como é que você vê o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC? Eu bem que gostaria que ele tivesse mais acelerado, tá certo? Porque a infraestrutura brasileira está travando esse crescimento econômico e é um dos gargalos que a gente tem para o crescimento do país. Mas a gente tem que compreender que o nosso país não tem os recursos necessários, suficientes para tanta
necessidade que demanda de portos, de aeroportos, de rodovias e de ferrovias. Eu acho que essa decisão do governo, da presidente, de terceirizar, de fazer as PPPs, eu acho que é uma decisão muito inteligente, porque o Brasil não tem os recursos necessários para enfrentarmos essa condição que trava o nosso crescimento econômico atualmente. E sobre a proliferação de programas sociais? O que é que se pode falar sobre esse assunto? É preciso ter cuidado. Agora, veja bem, nenhuma região desse país foi mais beneficiada com os programas sociais do que o Nordeste. Tanto que você diferencia o crescimento do PIB aqui do resto do Brasil. Eu acho que é um modelo que o mundo seguiu. É preciso ter cuidado, porque quem está no Bolsa Família não pode achar que isso é eterno. Você está ali de passagem. E eu acho que é um programa extremamente humano, não é? A miséria existe nesse país. E você vê quantas pessoas saíram da miséria para a pobreza e quantos pobres preencheram essa lacuna, reforçando a classe média, que hoje é mais da metade da população brasileira. Eu acho isso fantástico. E para o Nordeste isso teve um significado muito grande e muito importante. Mas não estaria faltando uma complementação com alguns projetos mais produtivos? Sem dúvida nenhuma, né? Mas a parte mais importante disso, isso é uma complementação também do que surgiu com o Fernando Henrique. Eu acho que nós temos muitos gargalos, falamos de um deles que era a infraestrutura. O mais forte deles, para mim, é a educação. Mas hoje você já pode dizer que 97% das crianças do Brasil estão na escola. Isso há 10, 20 anos atrás, você não tinha isso. A qualidade da educação é questionável ainda, não é? Mas isso é fruto do investimento social que se faz no Brasil. Você não pode fazer esse investimento como uma esmola, mas como uma abertura de uma porta para que as pessoas possam crescer com o país. O governo federal acertou com o programa Minha Casa Minha Vida? Eu acho que é um programa muito bom, mas eu tenho algumas... Eu estou falando como empresário de construção, tá certo? E eu vejo um entrave muito grande nas análises dos projetos feitos pela Caixa Econômica, tá certo? Quando é muito bom porque incentivou um grupo de pequenas empresas que fazem e chegam para a Caixa para repassar. Quando chegam com a casa pronta para repassar, se ela tem uma qualidade boa, que é importante ter qualidade, você não está fazendo uma caridade, está fazendo um programa social. A Caixa é até veloz. Eu acho que o programa tem uma filosofia correta, tá certo? E tem uma operação que deixa a desejar. Por que o setor serviço vem crescendo mais nos últimos anos do que o setor agroindustrial? Nelson, veja bem, eu acho que isso é fruto do mundo mais moderno de hoje, tá certo? O mundo da informática, o mundo do serviço, né? A indústria brasileira, a agropecuária brasileira, o agronegócio do Brasil, é dos mais competentes que o mundo tem e tem crescido bastante. Quem tem se retraído muito é a indústria, que não tem trazido a competitividade que o mundo espera da nossa indústria. E com isso nós estamos perdendo. Mas hoje o grande gerador de emprego, a ponta do crescimento econômico está no serviço. A questão dos impostos, que são exacerbados, não prejudica muito esse crescimento e essa competitividade da indústria? Isso é um absurdo, tá certo? Nós temos uma carga tributária enorme, das maiores do mundo. Isso vem se repetindo a cada ano. Todo mundo reclama dessa carga tributária. E na hora de reformar, o governo quer, aí os governadores não querem, entra numa briga. Eu só acredito, eu cheguei ainda como senador a fazer parte de um grupo, inclusive com o senador Tasso Gereissati, de um projeto de reforma tributária, que resultou em nada, porque no curto prazo você não consegue, tem que se construir um projeto de reforma tributária para daqui a 10 anos. Como daqui a 10 anos as pessoas que estão aqui, os interesses estão projetados no futuro mais longo, pode ser que se faça. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. A geração de empregos do Estado, nesse quadrimestre, foi a pior dos últimos 4 anos. Marcelo Queiroz, presidente da FEComércio, cita a queda da atividade turística como uma das causas, ao lado da estagnação da economia brasileira. Ainda assim, o setor comércio e serviços apresentou saldo positivo de 1.453 vagas. Empresário, senador Fernando Bezerra, tudo que a gente tem que estar conversando nessa informação para o nosso telespectador. A propósito, o que é que você achou do PIBinho de 2012? 0,9%. Olha, como todos nós achamos ruim, não é? Mas tudo isso tem que ter um pouco de explicação. Não é que... Quando eu fui soldado do Exército, viu, Nelson? Meus 18 anos. O cara dizia, explica, mas não justifica. Então eu não estou querendo justificar o PIBinho, estou explicando. Há uma crise no mundo, tá certo? E nós fomos um pouco surpreendidos por isso. A receita para isso todo mundo conhece, mas não tem sido aplicada por várias razões, tá certo? Ou algumas sem nenhuma razão, não é? Eu acho que teríamos que atacar a estrutura tributária brasileira. Você não tem... Nelson, se gasta uma fortuna só para pagar o imposto. Eu estou dizendo, você tem que montar uma estrutura na sua empresa, tem número excessivo de funcionários que tem que ser cuidadosos para você pagar imposto. Isso é um absurdo. Isso trava o crescimento econômico. A infraestrutura está aí, a questão da educação. Agora, dentre todos os males, nós estamos vivendo uma questão que é única. Nós estamos vivendo quase a pleno emprego. Uma taxa de desemprego hoje no Brasil que é abaixo de 6%, que é dada pelos economistas como pleno emprego. Isso não quer dizer nos acomodemos. Nós vamos ter alguma dificuldade de novo com o crescimento do PIB. Estamos atrelados à economia do mundo. A Europa vive uma crise profunda, não é? A China começa a desacelerar um pouco a economia. Os americanos recuperam lentamente. A Índia está aí também vivendo dificuldades. Quando você diz, a China está crescendo 7%, 8%, nós estamos crescendo 0,9%. A China tem 1,5 bilhão de pessoas e tem, na miséria absoluta, pelo menos 2 Brasis. Há pelo menos 400 milhões de chineses que vivem hoje na miséria absoluta. Tá certo? Então a gente tem que compreender, não é nos acomodar. Tem que compreender. Não é que eu aceite o PIBinho. A gente tem que lutar contra isso aí. Eu espero que com a série de medidas que tem que se tomar, eu não vou aqui numerar, não sou economista, sou apenas o empresário que está em véspera de se aposentar, só quando morrer, viu, Nelson? Mas que a gente vê que esse é um país que tem muito futuro, precisamos ter um pouco de paciência e trabalhar em torno de questões que têm travado esse crescimento. Também concordo que o Brasil hoje está bem melhor do que há décadas atrás. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. Fernando, o que é que você acha do incentivo à compra de veículos em detrimento de investimento na infraestrutura das cidades, causando esse caos que a gente vê não só aqui, mas em várias capitais do Brasil? Isso é uma loucura, né, Nelson? Isso é uma loucura. Dentro de 5 anos, Natal vai parar. São Paulo não vai mais conseguir andar. Eu estava há pouco tempo, almocei com um importante secretário do município, dizendo o seguinte, rapaz, daqui a pouco ninguém anda em Natal, porque as ruas estão ocupadas pelos carros. Ou tiram o carro das ruas, tá certo,
e estimulam estacionamentos. Isso é um caminho. Ou dão transporte coletivo de qualidade. Transporte coletivo de qualidade implica investimentos altíssimos. E demanda de tempo. Ô Nelson, por que a gente tem uma lenha férrea? Tem o famoso trem do Gruto que vem de Zé Agripino. Você não moderniza isso para trazer o povo da Zona Norte para cá, para trabalhar, para tudo. Quer dizer, está todo mundo de carro no meio da rua, às vezes uma pessoa num carro, e daqui a pouco nós não vamos conseguir andar. Eu acho um grande equívoco que vem lá de trás, o estímulo à indústria brasileira, e estamos presos nisso. Se você desestimula a indústria, vê o desemprego, vê o decréscimo do PIB, vem... É um entrave nisso aí, mas tem que ter uma solução. Sem dúvida. Você estava me falando exatamente o seu sentimento, achando que de fato está faltando ao país planejamento. Falta. Como está faltando também, você falava, no próprio Rio Grande do Norte. Então, no Rio Grande do Norte e no município até. Nelson, daqui a pouco você não consegue andar. Os carros estão tomando conta das vias. Eu vi um debate um dia desse interessante entre o comércio, que queria o estacionamento, o carro estacionasse na rua, na Afonso Pena, e as pessoas que querem que os carros passem pela Afonso Pena. Tá certo? Só tem uma solução, é arranjar estacionamento para tirar os carros, porque você não pode tirar simplesmente o carro da rua se não sabe onde botá-los. É verdade. Tá certo? É preciso que se crie algum tipo de estímulo, porque o setor privado chega para investir nos estacionamentos pagos, isenção de ISS, algum estímulo, alguma coisa. Eu não estou fora disso aí, nem tenho nenhum estacionamento, nem pretendo. Como é que você analisa o risco de voltar o Brasil a ter uma inflação alta? Olha, eu acho que esse é o grande risco. Nós não podemos embarcar nesse bonde. E a presidente, mesmo tendo brigado pela redução dos juros, ela percebeu o quanto é grave o crescimento da inflação. Que a inflação é o pior dos impostos para toda a sociedade, mas sobretudo para os mais pobres. Então o governo volta a elevar os juros como forma de combater a inflação, que é o pior de todos os males. Uma perguntinha para encerrar o segundo bloco. Qual é a sua opinião sobre o legado da Copa do Mundo que vai ter o próximo ano aqui no Rio Grande do Norte? Eu lhe devolvo a pergunta, que legado? Que até agora eu não vi nada. A tal da mobilidade urbana está só em discussão de jornal, tá certo? O prolongamento da Prudente de Moraes começou lá atrás no governo Vilma, até hoje não terminou. Os acessos ao aeroporto não estão prontos. O aeroporto de São Gonçalo está andando em passos muito lentos. A Roberto Freire, que é fundamental, como é que você vai chegar a esse estádio e como é que você vai sair desse estádio? O estádio está aí, vai ficar pronto, belíssimo, um grande investimento, mas o tal legado está indo bem devagar, viu, Nelson? De qualquer modo, Natal estará projetada para o mundo no turismo, que eu considero a vertente econômica mais importante do Rio Grande do Norte hoje. Isso. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. A Assembleia Legislativa do Estado concedeu a medalha do Mérito Legislativo José Augusto ao senador Garibaldi Alves.
é a maior honraria do Parlamento Estadual e foi entregue a ele no dia em que ele completou 90 anos de vida. Muito justa a homenagem da nossa Assembleia. Meu caro empresário, ex-senador, ex-ministro Fernando Bezerra, pretende voltar à atividade política? Não. Eu não digo esse não assim como não. Foi para mim um momento mais enriquecedor da minha vida, tá certo? E eu tenho certeza que dentro dos meus limites eu dei minha contribuição. Mas estou com 72, né, Nelson? Eu vou trabalhar até o último dia da minha vida, mas não pretendo mais voltar à política, não. Tem muita gente jovem aí, abrindo espaços, e eu acho que a gente está precisando disso, de renovação. Mas você sabe que 72 é muito jovem. Você está vendo o exemplo do senador Garibaldi Alves, que 90 anos Nelson, sendo homenageado pela Assembleia. Eu me sinto um menino, rapaz. Eu quero estar nas homenagens dos 100 anos, se Deus quiser. Fernando, como é ver os filhos dando sequência, com muita competência, por sinal, a tudo que você plantou lá atrás? A questão da Quatro Engenharia, nas demais empresas tuas. Olha, é muito prazeroso. Eu espero que você falou aqui, dando consequência ou dando sequência, eu espero que não seja na política também, tá certo? Porque as empresas precisam muito deles. Mas se for na política, também será com a mesma marca registrada da competência. Não com o meu incentivo, viu, Nelson? Eu espero que eles... evidentemente, eu não vou impor nada a nenhum dos filhos, mas é um prazer muito grande vê-los trabalhando e vê-los trabalhando com êxito nas empresas e tendo sucesso também na própria política empresarial. O Silvio foi presidente do sindicato, é hoje presidente do Conselho do Sebrae, é uma coisa muito prazerosa para mim. Como é que você se sente vendo ele dando show na presidência do Conselho do Sebrae? Olha, qual é o pai que não fica feliz de ver um filho, né, tendo êxito nas suas atividades e, sobretudo, vendo que ele faz isso com um prazer muito grande. O Silvio é muito dinâmico, todos os meus filhos, é um prazer muito grande. Quero aproveitar para lhe parabenizar, que é uma aula de competência no ato de fazer a sucessão empresarial. Você, o nosso telespectador, deve estar aprendendo muito com isso. É um grande desafio para os empresários dar sequência com seus filhos e você realmente mostra que até na sucessão teve competência e está merecendo todo o nosso aplauso por isso também. Muito obrigado. Isso é um fator sorte também, mas eu vou ter os meninos muito cedo para trabalhar comigo. Depois, quando eles entraram na universidade, todos, interrompi o curso, mandei para a Inglaterra. Eu acho que é muito importante você ver o Brasil de fora para dentro, aprender uma língua, né? Todos falam inglês muito bem, e depois dar a liberdade. Quero ficar comigo ou quero botar o negócio de vocês? E todos ficaram comigo e eu estou muito feliz por isso. Fernando, o ABC é a sua grande paixão? Rapaz, o ABC é muito bom. É realmente paixão, né? E isso vem de muito tempo. Meu irmão foi presidente do ABC. Eu fiquei com muita preocupação que Silvio não entrasse muito no ABC, porque isso demanda tempo e desvio dos nossos negócios. Mas a Ecocil patrocina o ABC também. Às vezes, meu escritório está pertinho do ABC agora. Se onde é seu escritório novo? Eu digo, pertinho do melhor time de futebol do mundo, que é o ABC. Antes do primeiro retorno, você volta lá e tal. Você está se confundindo agora, Ecocil com ABC. Mas eu separo bem essas coisas, tá certo? Eu adoro o ABC. É muito bom a gente ter uma paixão, um hobby, uma coisa. O ABC é muito bom. Fernando, eu sei que você também tem outra paixão. Vinho. O vinho é realmente o néctar dos deuses? Olha, eu gosto muito de vinho, tenho muito cuidado de falar em vinho, porque às vezes o nível de sofisticação de algumas pessoas ao falar de vinho me deixa até inibido, né? Eu prefiro dizer, quando eu falo de vinho, que o vinho tal. Aí tem uma descrição terrível, né? Eu digo, não, o vinho tal, se eu gostei, é bom, não é? E eu fiz uma coisa muito boa, eu tinha um escritório em casa, uma sala onde eu recebia as pessoas, onde eu tinha uma mesa de trabalho, e eu resolvi transformar isso numa adega, e transformei numa adega. Então, eu tenho uma adega climatizada, toda revestida em madeira de teto a piso, climatizada com controle de umidade, onde foram feitos nichos para abrigar 1000 e tantas garrafas de vinho.
Eu nunca cheguei a ter tantas, porque os meninos bebem demais. Todo domingo a família se junta e eu brinco, vocês não me deixam aqui, nunca chegava uma quantidade de vinho, mas tem um bocado de vinho lá em casa e eu bebo muito e gosto muito. Bebo vinho todos os dias. O vinho é uma bebida para você beber sempre comendo, né? Eu gosto muito de vinho. Beleza, isso é ótimo. O vinho está na moda, inclusive, além de ser delicioso. Está na moda, eu estou bebendo. Antes dele chegar na moda, eu já bebia. Já bebia. Fernando, qual o seu conselho para os jovens empresários? Aqueles que estão hoje buscando o seu caminho, buscando montar suas empresas, em qualquer área, inclusive na construção civil. O que é que você diria para o jovem que está nos assistindo e que está querendo ser empresário? Olha, ousar, acreditar, trabalhar, tá certo? Tem que acreditar no que faz, tem que trabalhar. Nelson, não vou me colocar como exemplo, mas eu digo para os meus filhos, eles sabem que é verdade, minha mulher sabe que é verdade. Eu amanheci muitas noites trabalhando. Eu tinha escritório na Ecocil da Ribeira, passei lá 40 e tantos anos. E eu me lembro, uma noite eu estava preparando uma concorrência, uma licitação pública, era até com a CAERN nessa época. E de madrugada faltou luz, a gente batia a máquina, né? Botamos as máquinas de escrever lá de fora, e em frente tinha um prostíbulo. E as mulheres descendo e a gente na calçada, o dia amanhecendo, a gente batendo para uma concorrência às 8 horas da manhã. Eu quero dizer o seguinte, trabalho é fundamental. Tem que trabalhar, tá certo? Tem que suar, tem que acreditar, tem que ousar. No Brasil tem muitas oportunidades, muitas oportunidades. E esse é um país onde eu passei a vida toda, né? Esse é o país do futuro. Eu acho que o futuro chegou, mas não tirou as oportunidades. Esse futuro existirá permanentemente, desde que você se disponha a ir atrás dele. Meu caro empresário, meu caro senador, uma honra muito grande para o programa Ponto de Vista entrevistá-lo. Nosso telespectador, com certeza, em 2 programas, absorveu bastante do seu pensamento e se enriqueceu com esse conhecimento que você demonstrou para todos nós. Eu quero agradecer de coração por você ter aceitado esse convite e ter participado de 2 programas seguidos. No primeiro programa, eu lhe presenteei, com certeza você levou para a dona Candinha, e eu queria que você levasse novamente uma outra cesta para também entregar a ela. Leva, ela adorou, vou levar novamente. Programa. Mas eu quero agradecer a você e a paciência dos que nos ouviram aqui, né, desse bate-papo que para mim foi enriquecedor e muito agradável. Muito obrigado a você. Muito obrigado a você e a você, telespectador, um ótimo início de semana e até o próximo Ponto de Vista. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.